O Direto com Elô de hoje vai entrar nessa atmosfera dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nós vamos conversar com uma sergipana que participou da Olimpíada de Atenas, na Grécia, em 2004. Ela, que é uma referência na ginástica, ela que continua atuando na área de esporte e que é meio que uma referência, um ícone no esporte aqui de Sergipe. Eu vou conversar com Larissa Barata. Oi, Larissa. É um prazer enorme recebê-la aqui no IAI-Elô, sobretudo nesse momento, né, em que o Brasil, mesmo com essa pandemia, mesmo o mundo passando por essa temporada pandêmica, e aqui no Brasil, como no mundo, nós já estamos no segundo ano da pandemia, mas a gente percebe que as Olimpíadas de Tóquio, elas meio que representam uma pausa, né? Digamos, um respiro para a população, porque é impossível a gente não acompanhar os nossos atletas lá em Tóquio sem se emocionar, sem se envolver, sem mergulhar um pouco nas suas histórias pessoais e nos desafios que eles se impuseram ao entrar no esporte. Então, você, Larissa, é alguém que de certa maneira, representa muito essa área do esporte para sergipanos e sergipanas. E, assim, para mim é muito gratificante conversar com você e trazer um pouco da sua realidade, do seu histórico para a nossa audiência aqui no canal. E eu queria que você começasse, Larissa, me contando um pouco dessa sua história com o esporte. Em que momento ele despertou para você e o que ele representou e representa na sua vida, no seu processo de formação. Boa noite, né? Eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui para falar sobre a minha trajetória esportiva. Realmente, eu comecei muito jovem na ginástica. Conheci o esporte na escola que eu estudava, então realmente eu vi uma apresentação e me apaixonei, na verdade, pela ginástica rítmica. Eu não conhecia. Naquele ano eu não podia praticar porque a escola não permitia a minha série, né, a participar, né, daquele esporte. E no ano seguinte abriram uma seletiva dentro da escola e eu pedi para minha mãe para participar. Nessa seletiva eu já entrei na equipe principal da escola, já comecei a competir na primeira etapa do sergipano, onde eu fiquei em 6º lugar, e na segunda etapa eu já tinha me consagrado campeã estadual. E pronto, depois disso, na verdade, começou a acontecer, né, muito rápido todas as minhas conquistas, né, dentro do esporte. No outro ano eu fui vice-campeã brasileira. Em 1998 eu já fui campeã brasileira. E aí foram 6 anos sendo campeã consecutiva dentro do país, participando de sul-americanos, pan-americanos, campeonatos interclubes, torneios internacionais. Enfim, comecei a me destacar bastante. Cheguei a competir na Copa 4 Continentes, que foi a última edição, foi a que eu participei. Eu era da categoria juvenil, onde eu me consagrei campeã, né, campeã geral em todos os aparelhos, e por equipe também. A FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica, na época, fez uma nota dizendo que nascia uma estrela nas Américas, no Brasil. Então isso é uma coisa muito legal que aconteceu na minha carreira e importante. Pronto, depois disso, sempre fui atleta do individual, né?
Então, a minha carreira toda na seleção brasileira sempre foi pelo individual. Em 2003, eu não consegui a vaga para ir para a Olimpíada pelo individual e acabei sendo chamada pelo conjunto para compor a equipe e viajar para Atenas, Grécia. Então, assim, eu falo muito que a minha carreira ela foi muito rápida, né? Parece um cometa, na verdade, ela foi muito intensa. Aconteceu tudo muito rápido, os resultados vieram muito rápido também. E aí eu consegui me deslanchar, né, assim, dentro da carreira esportiva. Geralmente, Larissa, quando você fala assim, foi muito rápida a carreira, geralmente elas são assim, sobretudo na área da ginástica, né? Porque as meninas começam muito jovens, né? Você, por exemplo, começou com que idade? Eu comecei aos 9 anos. Na verdade, né, na minha época, as minhas gerações, foram poucas as ginastas que conseguiram continuar depois da saída da escola, né? Hoje em dia a gente vê meninas conseguindo chegar a 30 anos já treinando, mas na minha época era muito difícil, né? A gente mora num país que é pouquíssimo investimento no esporte. Então, na verdade, quando a gente já vai para a universidade, a gente já se depara com outras situações da vida adulta, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar, enfim, essas coisas que vão acontecendo mesmo, modificando. Então, é muito difícil a gente conseguir manter estudo e manter também o lado atleta. Mas vem se modificando bastante. Hoje em dia a gente vê que muitas atletas estão conseguindo atingir a maioridade, né? Chegar a quase 30 anos treinando. Eu acho incrível isso, porque é muito difícil. Mas a gente, uma ou outra ginasta está conseguindo aqui no Brasil. Larissa, nesse processo aí dos campeonatos, você que conseguiu esse número de títulos nacionais e conseguiu inclusive participar de competições internacionais, aqui no nosso canal a gente fala muito sobre a questão de gênero e as dificuldades para as mulheres conquistarem e circularem em espaços os mais diversos, né? No mercado de trabalho, na política, na área esportiva. E eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência com essa realidade de ser uma mulher, uma jovem mulher, né? Uma adolescente, uma menina em desenvolvimento participando do esporte. Quais as dificuldades com as quais você teve que se deparar? Travou. Eu acho que a dificuldade maior mesmo foi mais por ser nordestina, né? Nordestina. Parou. Então, o Nordeste, ele não tem um histórico grande na ginástica rítmica em questão de resultados, né? A gente não vê muitas nordestinas se despontando no meu esporte. A maioria das meninas que compõem a seleção brasileira, elas são sempre do Sudeste ou Sul do país. Então, a minha dificuldade maior foi em relação a isso mesmo, porque assim, meu esporte ele é puramente feminino. Então, a gente não compete, é diferente como a ginástica artística, né? A ginástica artística tem a feminina e a masculina. Na ginástica rítmica são só mulheres. Então a gente não tem a gente não tem essa disputa, né, em relação a homens, mulheres, mas eu posso dizer que atualmente está acontecendo, eu acho que o inverso na ginástica. Muitos meninos querem praticar ginástica rítmica, só que para eles o esporte ainda não é oficializado. Então, eles estão aí tentando entrar na ginástica rítmica e fazer com que eles consigam o espaço deles e oficializem a participação masculina na ginástica rítmica. Tá? No meu esporte acontece um pouco o inverso, né? É um esporte puramente feminino mesmo. E agora os meninos querem entrar e estão aí, né, buscando espaço por essa chance aí do espaço deles. Exato. Ô Larissa, mesmo você não sendo da ginástica artística,
Eu queria que você me falasse um pouco como você se sentiu com as conquistas do esporte agora em Tóquio, sobretudo pelo destaque que teve Rebeca Andrade, por exemplo. Olha, eu fiquei muito feliz, né? Apesar de não conhecer a Rebeca de perto, eu lembro das meninas da minha geração, né? Eu era da rítmica, mas muitas vezes eu me deslocava para Curitiba para treinar lá, até a minha viagem, né, internacional para competir. Então eu convivi algumas vezes com Daiane dos Santos, que elas moravam. Daiane dos Santos, Daniela Hipólito, Laís também. Então eu vi todo o processo que a ginástica artística passou para chegar em Tóquio, na verdade, e conseguir essa medalha inédita, né, feminina. O masculino já havia conseguido com Arthur Zanetti aí em algumas Olimpíadas, em 2 Olimpíadas, a última foi no Rio, mas as meninas não. As meninas sempre ficaram buscando por essa medalha. E então eu fiquei muito feliz com a Rebeca. Assisti a competição, chorei demais por ela, né? E fiquei muito feliz. Acho que foi muito justa essa medalha para ela. E ela carrega ali toda a representatividade, né? Então é uma mulher negra, é uma menina batalhadora, é uma menina que vem de uma família humilde, é uma menina que buscou por isso, lutou, tinha tudo para que para que ela não conseguisse, né? Então ela foi lá, buscou o sonho dela e conseguiu a medalha, a tão sonhada medalha. E a gente que participou todo desse processo anterior a ela, sente um pouquinho, né, fazendo parte também. É como se essa medalha pudesse chegar até a mim também. Eu não ganhei medalha olímpica, né, eu fui finalista olímpica. Mas a gente sabe que para o Brasil é tão difícil chegar nas Olimpíadas. E no meu esporte é muito difícil mesmo, porque a maioria dos países, dos grandes países, né, que tem as melhores atletas do mundo, são todos europeus. Então, a luta é muito grande e quando a gente chega na Olimpíada, a gente já se considera campeão praticamente. Então, chegar a uma final olímpica é quase uma medalha de ouro, né, para mim. E o resultado que eu, junto com as minhas parceiras, né, no conjunto, conseguimos em Atenas 2004, ainda não foi superado, né? Foi a melhor marca do Brasil em Olimpíada. A gente conseguiu ir para a final em 6º e na final a gente ficou em 8º porque nós erramos. Então eu fico agora na torcida para que as meninas do conjunto que estão lá em Tóquio consigam chegar até a final e consigam melhorar o nosso ranking, porque isso é a evolução do esporte, né? E eu, como amante, né, do esporte que eu escolhi para minha vida, eu espero que elas consigam evoluir e mostrar para o mundo que o Brasil também pode ser, não é só bom no futebol, né? Também Sim. Pode ser bom na ginástica rítmica. Sim. Ô, Larissa, você está me ouvindo? Sim. Larissa, olha só, quando você fala eu também senti a conquista, me fez lembrar da manifestação de Daiane, ela como comentarista, o depoimento dela e a emoção dela acabou que viralizou e o Brasil mergulhou naquela emoção dela, e eu acho que é extremamente marcante porque nos coloca a questão de que isso é uma história, outras vieram antes para construir aquele momento pelo qual Rebeca passou. Então isso eu acho que é muito forte, né, para vocês, para a história do esporte, para a história da ginástica. E eu queria que você me falasse um pouquinho, você citou 2 vezes essa experiência que é emblemática para você de ter chegado a uma final de Olimpíada. Como é que foi essa experiência pessoal e profissional?
especial para você de estar numa Olimpíada, inclusive uma Olimpíada na Grécia? Sim. Em relação à primeira parte que você falou, né, eu sempre fico aqui batendo nessa tecla. Para que as ginastas atuais deem valor a toda a evolução e conquista que hoje elas têm, né? Por exemplo, elas têm uma estrutura melhor de treinamento, elas possuem nutricionistas, médicos, psicólogas. Então, assim, para que elas deem valor a isso tudo, eu acho que elas precisam conhecer a história de quem veio antes, né? Então, assim, conhecendo o nosso passado, a gente pode entender o nosso futuro e dar valor a todas as conquistas. E não ficar assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, assim, as palavras da Daiane foram super realistas, sabe, assim, para mim. E me fez refletir também e ter certeza de que tudo que eu sempre falo está mais do que correto. A gente tem que saber valorizar os ex-atletas, né? Porque se conseguiu ter essa evolução, foi porque a gente passou por situações muito difíceis, né? Eu sou de uma época que não tinha salário, eu sou de uma época que não tinha nada. E todas essas medalhas aqui que vocês podem ver, foi na raça mesmo, na raça, no amor ao esporte, na força de vontade, porque é isso, eu não ganhei dinheiro praticando esporte, né? Então, assim, ficou muito difícil chegar na fase adulta e sobreviver de esporte. Então, eu vi ali naquele momento que eu precisava parar também para poder trabalhar e estudar. Eu também venho de uma família humilde, né? Eu não sou rica, não nasci em berço, assim, de rico, né? Para falar. Então, assim, eu acho que a gente tem que conhecer realmente o passado do nosso esporte e assim as meninas atuais da nova geração terem consciência que pessoas passaram por ali, sofreram, né? Porque foi muito sofrido, é sofrido mesmo. E que hoje toda essa estrutura que elas têm e para melhorar o trabalho delas, eu me considero que eu fiz parte, sim, de toda essa trajetória, sabe? Eu fico olhando, eu fico super feliz de ver toda a evolução, de ver tudo que elas têm hoje. Para mim, claro, eu fico, que pena, que se na minha época tivesse tudo isso, eu acho que eu não teria parado tão cedo de treinar, né? Mas é isso, a gente tem a nossa história e com certeza a minha história foi muito forte e uma história bonita dentro do esporte, né? Então, assim, as palavras da Daiane são as mesmas minhas e eu compartilho muito do mesmo pensamento que ela. E qual foi a outra pergunta? Atenas. Pronto. Atenas foi a realização de um sonho, na verdade, né? Eu era muito jovem. Eu tinha 16 para 17 anos. Então, assim, de verdade, eu não tinha, acho que, muita consciência do que estava acontecendo. Não tinha. Claro que o objetivo foi traçado, né, por minha técnica, e eu, por gostar muito da ginástica, por amar o que eu fazia, eu fui indo. Quando eu realmente me dei conta que era a Olimpíada, eu já estava lá. Eu estava na abertura da Olimpíada, no estádio, né, entrando ali junto com a bandeira do Brasil, junto com os outros atletas, os atletas de vôlei, tênis, enfim, todos aqueles atletas que eu vi apenas pela TV e que eu admirava muito. Então, naquele momento foi que caiu a ficha e eu falei, meu Deus, eu tô na Olimpíada mesmo, sabe? E olhar para a arquibancada e ver um monte de flash, todo mundo tirando foto da gente, foi super emocionante. Eu ainda tive a sorte de assistir a final do vôlei masculino, que foi Brasil e Itália. E foi quando o Brasil se consagrou campeão, né, naquela Olimpíada. Então, assim, para mim, realmente foi a realização de um sonho. A gente sabe que uma Olimpíada
é o marco mais importante da vida de um atleta, é o ápice da carreira, é o maior evento esportivo do planeta Terra, né? E saber que eu fiz parte disso, eu tenho muito orgulho da minha participação, tenho muito orgulho de ter sido finalista, tenho muito orgulho de ter colocado Sergipe ali, porque é um estado muito pequenininho, que ninguém dá nada. Então, quando eu ia competir nos campeonatos brasileiros, as meninas perguntavam de onde é que eu era. E eu falava Sergipe. E elas perguntavam onde ficava Sergipe. Então, aquilo ali me irritava bastante, não vou mentir. Apesar de eu não ser sergipana. Eu sou baiana de nascença, mas o meu coração, e eu me considero sergipana. Inclusive, eu falo para todo mundo, eu sou sergipana sim, porque eu tenho título de cidadã sergipana, então ninguém me tira, ninguém pode tirar minha sergipanidade, por favor. Mas é isso, eu tenho muito orgulho de ter colocado o nome de Sergipe no maior evento esportivo do planeta, e foi incrível, incrível mesmo. Passei por muitas situações difíceis, quase não fui para a Olimpíada, né, por conta de inflamações mesmo na coluna, mas eu tomei remédio e não desisti de estar lá. E foi realmente muito emocionante. Larissa, você... A gente, quando é atleta, a gente faz de tudo, né? Não pode desistir. Você citou já 2 vezes aqui em nossa conversa essa realidade hoje dos atletas e a estrutura que se tem de treinamento e de composição corpórea, né? Há uma série hoje digamos, de estrutura mesmo de acompanhamento dos atletas que tornam essa questão das competições completamente diferentes. Eu quero tocar num aspecto muito particular e que foi muito notícia em Tóquio na área da ginástica, que é o caso da norte-americana Simone Biles. Ela simplesmente abriu mão da final individual por uma questão do cuidado com a saúde mental. Isso significa que, sobretudo num momento como esse, né, pandêmico, se no período normal as pessoas, o atleta ele já sofre muita pressão, porque a gente está falando de um ambiente de competição, então você está sempre buscando se superar. Queria que você falasse um pouco sobre essa realidade de Simone Biles, e um pouco sobre essa importância desse acompanhamento psicológico para atletas, sobretudo para mulheres e muitas vezes mulheres muito jovens. Pronto. Em relação a isso, né, é muito difícil julgar, né, porque cada cabeça pensa de uma forma. Eu acho que ela foi muito corajosa porque, na verdade, eu passei por várias vezes pela mesma situação que ela, só que eu sou de uma geração que não tinha essa pressão da internet. Sim. Né? Então, assim, claro que havia pressão da população, da minha técnica, pressão de mim mesma, pressão da mídia também, né? Porque eu era criança, vamos falar assim, perdi minha infância, minha adolescência praticando ginástica e sempre voltava com resultado, né? Então, assim, se um dia eu não trouxer resultado, se eu não trouxesse o resultado, como teria sido? Eu não sei. Apesar que um campeonato que aconteceu isso comigo, por exemplo, foi em Santo Domingo, 2003. Eu fui para o Pan-Americano para ser medalhista. E assim que eu cheguei lá, no primeiro dia de treinamento, no outro dia eu acordei com cachumba. Eu fui para o hospital, tomei medicamento, não treinei, detalhe, não competi bem. Fiquei em 4º lugar e saí sem medalha nenhuma. E eu lembro disso muito claramente, e como se fosse hoje. Eu no avião, eu chorava muito, porque eu estava com medo de chegar aqui no estado
E como é que eu ia ser recebida? Porque sempre eu descia com medalha, sempre eu descia com um troféu. E dessa vez não ia ser assim. E nessa época não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha rede social que a gente encontra hoje. A minha competição não era transmitida. Ela tá A aí, né? competição que eu participei não Ela tá era fazendo ainda, né? transmitida. Então, passei por isso também. Só que era muito difícil estar desistindo, né? Então, assim, eu tiro mesmo o meu chapéu para ela. Eu acho que foi uma decisão, assim, muito difícil, porque você ali, ela era a melhor de todas, numa Olimpíada, num lugar que qualquer atleta daria, assim, tudo para estar. E ela desistiu da competição. Não a julgo, mas acho que ela está certa, sim. Ela tem que priorizar a saúde mental dela, cuidar da cabeça dela. E ela vai ter muitas outras oportunidades. Ela é jovem, vai continuar treinando com certeza, assim eu espero, né? E uma coisa que eu me questionei bastante era que e se fosse um brasileiro fazendo a mesma coisa que ela, né? Porque eu vi muita gente apoiando, falando, ai, é isso mesmo, tem que cuidar da saúde mental, tal, 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 tal. Mas quando eu paro e penso, se fosse eu desistindo lá na Olimpíada, será que as pessoas iriam me receber dessa forma, né? Será que eu não iria ser excluída da minha modalidade por ter deixado todo mundo na mão? Então isso passa também na minha cabeça, né? Esse questionamento. Mas eu concordo plenamente com ela. Concordo plenamente. Tem que cuidar mesmo da cabeça, não é fácil. Ela é adulta, né? E a minha fase, por exemplo, foi toda a infância e adolescência, que é mais conturbada ainda. Então, achei a atitude dela muito corajosa. Larissa, você citou em outro, no começo aqui da nossa conversa, algo que a gente sabe que é uma realidade, que é a dificuldade de se praticar esportes no Brasil. Sobretudo esportes que estão, digamos, diferentemente do futebol, né? É normal você ouvir relato de atletas que não tiveram apoio, não tiveram patrocinadores. Mas eu queria buscar algo muito específico aí na sua trajetória. Você já se sentiu ameaçada ou como eu poderia dizer, tensionada por alguém que lhe patrocinou, por algum político durante a sua trajetória, quando você estava ali disputando os campeonatos brasileiros? Porque a gente está falando dessa pressão psicológica e às vezes tem também uma pressão muito grande do patrocinador ou do apoiador do atleta, né? Olha, eu não tive muitos patrocinadores, para falar a verdade, né? Mais para o final da minha carreira, eu tive só um ano o patrocínio do banco daqui do estado, né? E só durou um ano também. E no ano da Olimpíada eu tive o patrocínio também da Petrobras, na época. Não me senti pressionada por nenhum deles, não. Na verdade, tudo isso não chegava até a mim, na verdade, né? Então, assim, minha técnica tomava muito à Das frente, negociações. eu acho que das conversas com o patrocinador. Exatamente. Então, assim, eu nunca me senti pressionada não em relação a isso, não. Eu sempre me pressionei bastante, porque eu sou muito perfeccionista, sempre fui uma criança muito disciplinada, e então eu me cobrava bastante, né? Eu gostava, eu amava o que eu fazia e eu queria fazer sempre o meu melhor. Minha técnica me cobrava muito também, porque entendo que eu fui a primeira atleta dela realmente a se destacar dessa forma, né? Se destacar nacionalmente e internacionalmente. Pressão, eu sentia muito mais parte da minha técnica, por exemplo, né? Em continuar, em ter resultado em si. De patrocinador, não. Em relação a políticos, também não. Inclusive, sou muito grata a alguns deles, sim. Albano Franco, João Alves,
finado Deda, foram 3 políticos que me ajudaram muito na minha carreira em relação a viagens, porque eu viajava muito pouco para competir e para estar dentro do ranking, eu precisava competir muitas vezes na Europa. Meus pais não tinham dinheiro para isso, né? Então a gente acabava recorrendo, pedindo mesmo passagem para que a gente pudesse competir, para que lá fora eu pudesse ficar conhecida e ter chance de entrar no ranking. Mas é isso, eu não tive muito patrocínio, não, infelizmente. E quando eu tive, Infelizmente. foi muito rápido, infelizmente. Se eu tivesse tido mais apoio, com certeza eu acho que eu teria conseguido ter continuado mais tempo na ginástica. Mas porque conta muito, né? Por exemplo, a ginástica é um esporte muito caro. Então, para a gente imaginar assim, uma bola simples é R$ 450. Um estilete é 280, uma fita é mais de 200 e tanto, 300 e tanto. Então, assim, eu competia 4 aparelhos. Eu tinha que ter reserva de todos esses aparelhos, porque se quebrasse, se acontecesse alguma coisa, eu tinha ali para competir. Fora a malha, são 4 malhas. Né? Então, enfim, é um esporte muito caro. E sem patrocínio ficava muito difícil, mas meus pais sempre davam um jeitinho, né? Uma reboladinha aí, vendia a rifa, é, fazia esse tipo de coisa para a gente conseguir comprar os aparelhos e as malhas. Ô, Larissa, olha só, voltando para Tóquio, a gente tem visto muitos casos de medalhistas brasileiros e quando a gente vai tomar conhecimento da história, da trajetória deles, a gente vê histórias de pessoas com origens muito humildes e isso nos toca muito e nos diz muito sobre a importância do esporte. Eu queria que você passasse para a gente a sua visão. Esporte tem relação com inclusão social? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Claro que eu não vivenciei tantas coisas que muita gente vivencia, né? Mas assim, é muito claro o quanto que o esporte é importante para o desenvolvimento do ser humano, seja ele o desenvolvimento motor, físico, psíquico, né? Mas são os valores que são somados ali com o desenvolvimento humano. O esporte ele foi fundamental para a pessoa que eu sou hoje, né? O esporte me ensinou a ter mais disciplina do que eu já tinha, a entender que as coisas são difíceis mesmo, e se a gente não se dedicar, não correr atrás, a gente não consegue. A gente precisa ter objetivo para poder conseguir traçar a nossa vida, né? A gente precisa respeitar o nosso adversário, a gente precisa entender que assim como a gente se esforça, o outro também está se esforçando para conquistar o dele. E cada um tem o seu espaço. O esporte me fez conhecer lugares que eu jamais teria como ter conhecido. O esporte me agregou muitos valores que, com certeza, claro, a minha família sempre me deu uma boa educação, apesar da gente não ter condição financeira na época muito boa, né? Minha mãe sempre foi dona de casa e meu pai era técnico de informática. Então, mas eles sempre foram muito presentes na minha vida e sempre nos educaram, né? A minha irmã, sempre trouxe para a gente muitos valores também, mas o esporte ele agregou muita coisa assim. A gente vê claramente que o esporte tira muitas crianças da miséria, que eu falo assim, como eu posso dizer, meu Deus do céu, da fome, assim como a educação, né? A gente vê que as crianças, quando entram no esporte, elas ficam mais espertas, elas ficam mais interessadas em melhorar de vida. O esporte transforma. Muitas vezes as crianças entram fazendo como brincadeira,
E quando você vê, você já se tornou atleta, você já está sobrevivendo daquilo, você já entende que aquilo pode ser uma profissão futura, né? Então, o esporte ele é muito importante para a sociedade, apesar de não ser valorizado, apesar de muita gente achar que é pura brincadeira, é pura diversão. Não é, dentro do esporte há muito trabalho, há muita dedicação, há muito estudo, e a gente aos poucos está conquistando, né? Mas dói muito ver que hoje, em pleno século XXI, ainda há atletas que poderiam estar se despontando realmente, deixando de ir para o esporte por não conseguir sobreviver, né? Por não conseguir ter uma renda que faça com que ele continue trabalhando com o que ele ama. Porque todo mundo quer trabalhar e ganhar o seu pão do dia a dia fazendo o que se ama. E ser atleta é uma profissão, como qualquer outra. Né? Então, a gente só aparece muito quando está em ano olímpico, para falar a verdade. Né? Aí todo mundo conhece todos os esportes, fica torcendo pelos brasileiros, mas quando passa a Olimpíada, todo mundo continua com os mesmos problemas, né? Que é a falta de investimento, não ter condições de sobreviver treinando e como é que eu posso dizer, sustentar a sua casa, né? Enfim. Larissa, a gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa e eu quero, na verdade, que você me diga o seguinte: como é a relação de Larissa Barata com o esporte hoje? O que que ficou dessa trajetória campeã e exitosa? E até para quem lhe acompanhou e acompanhou sua carreira, é sempre bom dizer o seguinte: quais são as atividades de Larissa hoje e como é que Larissa está vendo aí, acompanhando mais uma Olimpíada nesse momento tão delicado da nossa vida social? Bom, eu sou formada em educação física, me formei para trabalhar com ginástica rítmica, né? Realmente é o que me faz querer trabalhar mesmo, é o meu esporte. E o que eu gosto hoje em dia, como professora, é ver o desenvolvimento das minhas alunas. Inclusive, eu converso muito com elas, assim, é até estranho, porque assim, eu fui uma atleta muito vitoriosa, né? Que conquistei muitos títulos, mas eu sempre falo para elas que isso é consequência, na verdade. O que eu quero delas no esporte é que elas sejam felizes, que elas façam por amor, que elas abracem as oportunidades que o esporte traz para a vida delas. E os resultados eles vão ser consequência de todo um trabalho, de todo um querer, de toda uma dedicação. Porque não é fácil ser atleta, normalmente passa só as partes mais bonitas, né? Que são as medalhas, o troféu, mas a parte do choro, da entrega, da vontade de desistir, muitas vezes, não passa isso na TV. E eu tento levar essa realidade para elas, né? Não é fácil ser atleta, é uma escolha, você precisa se dedicar como qualquer outra coisa na vida. E espero que as minhas alunas elas amem estar fazendo ginástica, porque a partir do momento que você perde esse prazer, não adianta estar ali dentro do ginásio se dedicando, porque não vai sair com, com qualidade, não vai sair do jeito legal, né? Assim, de você carregar no coração e na cabeça. Em relação a Tóquio, eu estou aqui na torcida pelos brasileiros, brasileiras. Passa um filme muito grande, claro. Eu não passei só por momentos fáceis, né, e gloriosos. Passei por muitos momentos difíceis, sim. Muitas coisas que tive que fazer por inocência mesmo, né? Dietas malucas. E hoje, por exemplo, eu trago comigo as consequências
dessas informações erradas que eu recebia na época, né? Ai, tem que fazer a dieta de não sei o que lá, você tá gorda, você tá isso, você tá aquilo. Então, assim, eu passei por muita coisa, mas eu prefiro lembrar das partes felizes, assim, para também não ficar com essa mágoa toda do esporte que me trouxe muitas coisas boas. E na torcida, lembro muito da Olimpíada, dá vontade até de estar lá também, né? Nem que seja assistindo de pertinho. É uma pena a gente estar passando por essa Olimpíada na pandemia, porque não ter público, creio que seja muito difícil para os atletas. O público dá um up, assim, né? Faz com que a gente se sinta ali, vamos entrar, vamos fazer e vamos levar o melhor resultado para o nosso país. Mas foi necessário isso, né? A gente compreende, eu acho que foi o mais certo mesmo a ser feito. A gente precisa tomar cuidado. A pandemia não é brincadeira e esse vírus veio mesmo para modificar. Eu acho que toda a vida do ser humano, alertar a gente para o cuidado com a natureza, buscar o equilíbrio das coisas, né? Eu acho que está muito nisso. A gente buscar o equilíbrio. Equilíbrio de tudo, equilíbrio da nossa vida, equilíbrio da nossa saúde, equilíbrio do nosso planeta. Da Então, nossa é existência em isso. geral. Exato, eu acho que as coisas estão muito invertidas. As pessoas estão, sabe, carregando muito ódio no coração. Tudo é sinônimo de briga, de raiva. E eu acho que a gente precisa se acalmar mais, a gente precisa compreender melhor o outro, olhar o próximo com mais amor, tentar entender por que aquela pessoa está tendo aquele tipo de atitude e o que, é que a gente pode fazer para ajudar. Eu acho que é isso que a mensagem, né, que a gente está recebendo é basicamente esse, é a gente cuidar do próximo, olhar para o outro. Larissa, eu quero registrar que foi delicioso conversar com você, assim, maravilhoso poder mergulhar um pouquinho na sua história e, sobretudo, nesse momento aí que a gente está da Olimpíada, né, com esse olhar para o esporte que deveria ser um olhar sempre presente, não só por parte dos brasileiros e brasileiras, mas do poder público, das empresas. Eu concordo com você, esporte tem total relação com inclusão social. E é só ver a maneira como os brasileiros estão recebendo e se relacionando com esses atletas que estão lá em Tóquio. Pena que muitas vezes isso só acontece durante as Olimpíadas, os Pan-Americanos, enfim, deveria ser algo cotidiano, as escolas de formação e de relação com o esporte aí para a nossa juventude, sobretudo as juventudes que vivem em condições adversas nas regiões periféricas das cidades brasileiras e do interior brasileiro. Muito obrigada. Você é um ícone, né, do esporte sergipano. Essas medalhas aí, elas são suas, mas elas também são dos sergipanos e sergipanas que estiveram na sua torcida. Eu lembro de você pequenininha, e eu acompanhei, eu trabalhava na prefeitura, depois no governo, e lembro da relação que a gente tinha com Larissa Barata representando os sergipanos. Muito obrigada por nossa conversa. Fique à vontade para se despedir, querida. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. É, isso que você falou é muito importante. Assim, eu sempre me senti muito abraçada por todos os sergipanos, muito amada. Até hoje, eu quando saio nas ruas ou quando estou trabalhando, as pessoas me param, mesmo com máscara, elas me reconhecem pelo olhar. Então, muitas vezes fala, você é Larissa Barata? Eu falo, sim. Conheci você pelo seu olho. E eu falo, nossa senhora, porque eu sou péssima de fisionomia e com a máscara eu quase não reconheço ninguém. Mas, assim, é muito legal isso. Mesmo tanto tempo parada, as pessoas lembram de toda a minha trajetória, fazem questão de falar que torceram muito por mim. E isso, para mim, é muito importante, porque eu sempre treinei por amor mesmo, por gostar da modalidade, mas quando você
tem o abraço da população. Eu acho que é quando você entende que tudo valeu a pena, sabe? Que tudo foi do jeito que tinha que ser. E eu sou muito grata por todo esse carinho, por todo essa entrega mesmo a mim, né? É isso, gente. Eu agradeço muito o carinho de todo mundo, o amor, e isso me ajuda a seguir em frente, com certeza. Um beijo, querida. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até! É isso, gente. Conversamos com Larissa Barata, esse ícone da ginástica sergipana e brasileira. E a gente se vê no próximo Direto com Elô.